Trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos de 3 pontos altos. 2 correntes, vou vir na terceira corrente aqui onde eu iniciei, puxar meu ponto baixíssimo e vou andar com esse fio até aqui, ó. E vou deixar ele aqui. Por quê? Porque eu ainda vou usar ele. Eu vou fazer uma carreira agora branca, né? Que é pro nosso detalhe depois fazer o bico. Mas eu vou precisar desse fio aqui. Então, eu não vou cortar ele, tá bom? Pra não ter mais um arremate. Eu faço assim, ó. Eu abro esse ponto aqui bem grandão aqui, ó. Eu passo a minha peça por dentro dele, ó. Por dentro dessa argola aqui, de correntinhas bem solta. Aí, conforme eu puxo o fio, ó, ele trava, ó. Tá vendo? Que eu passei a peça por dentro. Então, agora eu vou pegar meu fio branco e já venho com vocês pra gente fazer a nossa carreira aqui no branco, ok? Antes de fazer o branco, eu vou colocar no molde, tá? Pra vocês verem como que tá. Porque eu gosto de fazer a marcação da redinha antes de fazer o bico. Porque assim fica bem mais fácil depois na hora de fazer a redinha, tá? Deixa eu ajeitar aqui, daí eu tiro o celular do suporte aqui e mostro pra vocês como que tá. Tá? Perfeito. Deixa eu tirar aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui primeiro, ó. Aqui ultrapassou uma carreira, ultrapassou um pouco a base tá aqui, tá vendo? Aqui na lateral, ó. Só tem uma beiradinha mostrando, mas isso aqui depois na hora de fazer o bico ela chega, ó. Aqui na frente, ó. Ela tá certinha, virando certinho aqui na beiradinha aqui, ó. E na lateral também, ó. Tá? Tá vendo? Aqui não fica sobrando muito, porque nós fizemos aquela quebrada aqui, que foi as 2 carreiras de ponto baixo, tá? Então, agora, ó, eu vou colocar a marcação da redinha primeiro, antes da gente colocar a carreira branca, tá bom? Porque daí nosso bico vai ficar bem bonitão aqui, caído pra fora, aqui, ó. E vai ficar bem legal a marcação dessa tampa, tá? Então, vamos colocar já a marcação da redinha, aí a gente começa a fazer o bico, ok? Pra colocar a marcação já da redinha, depois vai ficar bem mais fácil pra gente fazer a redinha depois, tá? Vocês vão ver. Ó, aqui, ó, tem as partes dos aumentos, você vai contar 1, 2, 3. Tem esse meinho aqui, ó, que divide 3 para um lado, 3 para o outro. Tem 2 correntinhas, você pode pôr a primeira marcação do meio em qualquer uma das correntinhas, tá bom? A gente vai começar a contar a partir do ponto alto. A gente ignora essa correntinha aqui e começa a contar a partir do ponto alto para ficar certinho os dois lados. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No ponto de número 10, eu vou colocar uma marcação só no fiozinho de trás, tá? Aí, eu vou contando de 10 em 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No pontinho de número 10, coloco a marcação de novo. Não contando com essa aqui do meio, eu vou colocar 6 marcações aqui desse lado, tá bom? Vou contando assim de 10 em 10, 10 em 10, até ficar mais ou menos um pouquinho, ó, aqui é a metade, né? Onde tá o pezinho da flor aqui é a metade. Então, tem que ficar mais ou menos nessa divisória aqui, a redinha, pra ela ficar uma redinha legal e não sair a tampa do lugar lá. Então, aqui, ó, na divisão da flor, tem que ficar mais ou menos por aqui. Vou contar de 10 em 10 para ver quantas marcações dá. Pra gente colocar de um lado e do outro, tá? Então, ali já contei 2 marcações, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar aqui. Se você não tiver o marcador, pode amarrar um fiozinho aí, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nessa segunda correntinha. Já foram 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nessa correntinha, já foram 5. 5 ainda não deu aqui, então eu vou colocar mais um. Vão ser 6 de cada lado, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai ser aqui nessa segunda correntinha. Então, coloquei aqui, ó, 6. Ela passou um pouquinho do meio, mas fica ótimo assim a redinha, tá? Então, eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa aqui é a 7ª, né? Que é a do meio. Vou colocar mais 6 desse lado e já volto com vocês pra gente dar o segmento da tampa. Bom, pessoal, vamos dar o segmento então.
como vocês viram que aqui já ultrapassou a medida, se a gente fizer o bico aqui inteiro, que vai ser uma carreira de branco, 2 de rosa e o acabamento branco, são mais 4 carreiras. Aí vai ficar muito grande aqui, vai ultrapassar. Então, aqui nós vamos fazer acabamentos de ponto baixo, tá? Lá onde nós travamos, é do lado direito, tá? Aonde nós travamos aqui o fio rosa. Vou pegar meu fio branco. Vou pegar meu fio branco aqui e já volto com vocês. No mesmo lugar aqui que a gente travou o fio rosa, ó, eu vou amarrar o branco, tá? Vai ficar fazendo um barulhinho aqui, mas é dos alfinetes, tá bom? Eu amarro aqui, deixo um fiozinho para depois a gente arrematar. E aqui, nós vamos subir 1, 2, 3 correntes. E vamos fazer mais 2 pontos altos, que é o nosso... Deixa eu dobrar aqui minha peça, para não ficar fazendo tanto barulho. E vamos fazer aqui, ó, mais 2 pontos altos, completando o nosso bloquinho de 3 pontos. É que se eu deixar muito assim, vai ficar balançando. Peraí, vai ficar balançando. Deixa eu me ajeitar aqui. Que a peça já tá grande, né? Então, eu fiz as 3 correntes e 2 pontos altos. 2 correntes de intervalo. Vou lá no meu espaço e vou trabalhar 1, 2, 3 pontos altos. Vai trabalhando assim, usando esse padrão de 3 pontos altos e 2 correntes, até a gente chegar aqui no último espaço aqui, ó. No último espacinho, tá? Pode trabalhar aqui, ó, empurra a sua marcação pro lado, trabalhar os seus 3 pontos, faz 2 correntes, 3 pontos, 2 correntes, empurra aqui pro ladinho e trabalha seus 3 pontos normal, tá? Até chegar nesse espacinho. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, com o da pontinha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bloquinhos de 3 pontos com 2 correntes. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Trabalhamos aqui os 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faço 2 correntes. Agora, eu vou fazer um bloquinho aqui, ó. Nesse intervalo, antes da gente fazer a parte oval ali. Ai, deixa eu virar minha agulha aqui, que eu tava trabalhando do lado errado. Agora, aqui na parte oval, todos os bloquinhos, nós vamos trabalhar com uma corrente só de intervalo. Porque eu quero que ele dê uma viradinha, assim, uma emborcadinha, para a frente ficar bem bonita e não ficar com babado, tá? Então, aqui eu vou fazer uma corrente só de intervalo, vou pular 2 pontos de base e vou no terceiro. Faço 1, 2, 3 pontos altos. Só na parte oval, tá? Uma corrente de intervalo, pulo 2 pontos de base, vou no terceiro. Faço 1, 2, 3 pontos altos no mesmo lugar, vai ficando assim. Uma corrente de intervalo, pulo 2 pontos de base, 1, 2, 3 pontos no mesmo lugar. Uma corrente de intervalo, venho nesse espacinho aqui de 2 correntes e também trabalho 1, 2, 3 pontos altos. Então, na parte oval, você vai usar todo esse segmento, tá? Cada bloco aqui de aumento, você vai conseguir fazer 3 bloquinhos, sempre pulando 2. 2 no começo, 2, 2 e sobra 2, tá? E aqui no meio também. Então, faça todinho o seu segmento aqui, até o último bloco de aumento. Quando chegar no último bloco, vai sobrar 2 pontinhos aqui, aí eu retorno com vocês, tá bom? Trabalhei aqui meu último segmento aqui, né, de bloquinhos no último bloco de aumento, fiz meus bloquinhos. Então, aqui, ó, vai ser a última vez que eu vou fazer uma corrente só de intervalo. Vou fazer o segmento aqui dos bloquinhos, usando o mesmo padrão que eu fiz do outro lado, tá? 2 correntes e 3 pontos altos em cada espacinho desse daqui. Vou fazer todos os meus bloquinhos de 3 com 2 correntes, até chegar ali na quina da nossa tampa do vaso. Aí eu volto com vocês até chegar aqui, ó. Aí eu volto com vocês pra gente dar a sequência aqui da nossa tampa, ok? Ó, então, aqui, ó, depois dos 3 bloquinhos, foi a última vez que eu coloquei uma. Agora, todas são 2 correntes, ok? Trabalhei aqui, ó, toda a minha base, ó.
de bloquinhos com 2 correntes. Cheguei na quina, fiz minha quina de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Viro o meu trabalho, isso que é importante, pessoal. Você sempre tá virando o trabalho na direção que você vai trabalhar, tá? Para ele não ficar torto os pontos, tá? E aquilo que eu repito sempre, se você faz crochê pendurado, a tendência do seu ponto ficar folgado é maior. Então, trabalhe aí com uma almofada no colo, ou se você trabalhar apoiado assim na mesa, que nem eu trabalho. Quando eu trabalho na minha cama ou no meu sofá, eu sempre coloco um travesseiro no meu colo para o crochê não pesar e não entortar os pontos, tá? 2 correntes. Agora, aqui na parte reta, eu vou dar o segmento igualzinho, pra gente dar a volta toda aqui, né? Com esse branco. E já dar início ali às 2 carreiras rosa que falta do bico. E finalizar com esse branco. Então, você vai fazer aí na sua parte reta, do mesmo jeitinho, 3 pontos nos espacinhos e 2 correntes, até a gente chegar lá no último espaço. Quando chegar no último espaço, eu retorno com vocês, ok? Prontinho, cheguei aqui, trabalhei toda a minha parte reta, ó. Cheguei aqui na parte aonde tem o leque, né, ó. Vou puxar esse fio aqui que eu travei pra cá, porque eu vou fazer 2 correntes. E vou completar meu leque aqui nessa ponta. Então, eu vou fazer 3 pontos altos. Deixa eu soltar um pouquinho meu fio aqui. 3 pontos altos. Ó, e meu fio rosa tá aqui, onde eu vou usar ele depois. 2 correntes. Venho aqui na terceira corrente e faço um ponto baixíssimo, ok? Posso cortar meu fio aqui? Posso. Faço uma correntinha, porque depois eu vou amarrar ele novamente para fazer a última carreira do bico, tá? Ó, puxo meu fio aqui, deixo ele travadinho, tá? Porque primeiro nós vamos fazer a base, as 2 carreiras, né? Do bico, depois a gente vem com o acabamento, ok? Antes de iniciar a nossa primeira carreira aqui do rosa, a gente vai marcar uma alteração, tá? Porque no tapete ele tem que ficar par, pra dar certinho, porque um espacinho é leque e outro é ponto alto. Um é leque e um é ponto alto, pra dar certinho. Mas como aqui não é oval, ela tem a parte que é reta, então a gente vai ter que fazer essa alteração, porque aqui ficou ímpar, tá? Ó, aqui nesse meio, bem no meinho, onde tem 3 aumentos para um lado, 3 para o outro, nessa coluna do meio, a gente vai fazer uma marcação nesse ponto alto, nos 3 pontos altos, no ponto alto do meio, só nesse, tá? Se você não tiver o marcador, amarra um fiozinho aí, que quando chegar aqui, vai ser a hora da gente fazer a nossa alteração. Aqui até que pode colocar até aqui, ó. Nem precisa colocar em cima, pode colocar embaixo, porque a gente vai usar esses 3 pontos aqui para fazer um dos nossos motivos, tá? Então, pode deixar a alteração marcadinha aqui. Vamos começar, né? A nossa parte do bico. E quando chegar ali, tem a nossa alteração. Esse fio aqui, ó, que nós cortamos agora, pode passar ele por alguns espacinhos assim, ó. Pula as 2 correntinhas. Pode passar ele, porque ele já fica passadinho. Depois a gente vai arrematar ele, tá bom? Pula as 2 correntes. Eu deixo o fiozinho grande mesmo, tá, pessoal? Que é pra ter uma margem legalzinha aí de segurança. É melhor você deixar um fiozinho grande do que um fio curto e depois não ter margem de segurança pra amarrar, ó. Quando chegar no meio das 2 correntinhas, ó o tanto que eu passei. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos. E na correntinha eu puxei ele pra trás, tá bom? Agora eu vou pegar aquele fio rosa aqui, ó. Que nós deixamos ele travado aqui. Nessas 2 correntes aqui, ó, da quina, eu vou pegar nessa corrente, que é a segunda corrente. Vou puxar meu fio aqui, vou subir 1, 2, 3 pontos altos. Ó, 3 correntes, desculpa. No mesmo lugar eu vou fazer um ponto alto, tá? Ó, é mania de contar 3 pontos altos, 3 pontos altos, a gente fica com isso na cabeça. Ó, fiz os 2 pontos, laço, venho para o próximo espaço aqui, trabalho meu leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3 pontos altos, ok? Laço, venho para o próximo espaço, trabalho um ponto alto. Laço, venho para o próximo espaço e trabalho meus 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Certo?
Então, até a gente chegar lá naquela marcação, a gente vai usar essa maneira aqui de trabalhar. Um espaço leque, um espaço ponto alto. Um espaço leque, um espaço ponto alto. Então, vá usando ai, como que eu vou dizer? Às vezes a palavra foge da memória. Usando esse padrão, que eu gosto dessa palavra, usando esse padrão que eu orientei vocês, e vão trabalhando até chegar na marcação. Quando chegar na marcação do meio, eu volto com vocês. Trabalhei todo o padrão de leque com um ponto alto. Cheguei aqui, ó, perto da marcação, ainda falta um espacinho, tá vendo? Então, eu não posso fazer o ponto alto aqui, porque senão não tem espaço para fazer o leque. Aí, chega lá no final, vai dar errado. Então, eu vou fazer o seguinte. Uma corrente de intervalo. Venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto aqui do meio, trabalho um ponto alto. Nesse ponto do meio, eu trabalho 2 pontos altos. 2 correntes de intervalo. No mesmo lugar, eu trabalho mais 2 pontos altos. E no próximo ponto alto, eu trabalho meu ponto sozinho. Então, eu fiz o leque no meio, para ficar certinho no meio. E essa é a nossa alteração, que depois a gente vai trabalhar, né? A próxima carreira e o bico, aí a gente faz as próximas alterações. Então, por enquanto, a alteração é essa, bem no meinho, tá? Uma corrente de intervalo, venho no espaço aqui, ó, pulei aquele espacinho, né, que vai sobrar, que sobrou um aqui. Faço o meu ponto alto e dou o segmento normal, usando o mesmo padrão que eu usei do outro lado, de leque, né, com 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. E no próximo espacinho, o nosso ponto alto sozinho. Então, faça aí faça a sua alteração bonitinha. Faça aí o outro lado igualzinho esse aqui que a gente já fez, tá? Quando chegar lá na ponta, lá no leque, eu volto com vocês, tá? Cheguei aqui, ó, no último espacinho perto do leque, trabalhei meu leque, ó, bonitinho. Laço, venho aqui no meio do leque, trabalho 2 pontos altos, 1, 2. Agora, a gente vai trabalhar a parte reta. Então, você vira o trabalho assim, ó. Você vira o trabalho, faz 2 correntinhas, abraça esse ponto alto aqui com um ponto baixo, faz um ponto baixo aqui no meio da quina, pula esse primeiro aqui, vai para o segundo, para não ficar um ponto amontoado em cima do outro, e trabalha ponto sobre ponto, até a gente chegar lá do outro lado, ó. Ponto sobre ponto, né, com ponto baixo, onde tem 2 correntinhas, 2 pontos baixos, e onde tem 3 pontos altos, 3 pontos baixos. Então, você vai fazendo assim, usando esse padrão, que eu estou orientando. É só trabalhar ponto sobre ponto, e onde tem 2 correntes, também 2 pontos baixos. Tá bom? Ó, não tem segredo nenhum, ó. Vai ficando assim. Quando a gente chegar lá do outro lado, perto aqui, ó, dessa aqui da ponta da quina aqui, eu retorno com vocês. Cheguei aqui na quina, ó, onde tem os 3 pontos altos, vou trabalhar só esses 2. Vou pular esse último aqui, venho na correntinha, trabalho meu ponto baixo. E aonde tem essas 3 correntinhas aqui, eu subo 1, 2 pontos baixos. Porque aqui eu já vou começar a minha segunda carreira, tá, ó. Fizemos já um acabamentinho aqui, na parte reta. Viro o meu trabalho na direção que eu vou trabalhar, né, ó. Subo aqui 1, 2, 3 correntes, que equivale a um ponto alto, laço. Veio no primeiro ponto alto aqui do leque, ó, no primeiro aqui já trabalho um ponto alto. Uma corrente de intervalo, no próximo um ponto alto. Uma corrente de intervalo, no próximo um ponto alto. Uma corrente de intervalo, no meio aqui do leque, um ponto alto somente. Uma corrente de intervalo, vou no próximo ponto alto e trabalho um ponto alto. Uma corrente de intervalo, um ponto alto no próximo. Uma corrente de intervalo, um ponto alto no próximo. Então, nós ficamos assim, ó. Em cima do leque, fora essas 3 correntes aqui, você não conta do começo. Em cima do leque, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos de correntinhas, tá? Vai ficar assim em cima de todos os leques. Laça, pula esse ponto alto, vem já para o primeiro ponto alto do leque e faz a mesma repetição. Sempre um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente, até completar os 7 pontos altos
com uma corrente de intervalo. Aqui no meio é só um ponto, uma corrente de intervalo. Em cima do próximo, um ponto, uma corrente de intervalo. No próximo, um ponto e uma corrente de intervalo. No último, um ponto, tá? Não faça corrente para passar de um bloco para o outro, é só assim mesmo, ó. No meio do, ó, no último aqui no primeiro não tem corrente, tá? Então você sempre observa, são 7 pontos com 6 correntes em cima de cada leque, senão vai começar a embabadar toda a sua peça. Então faça assim usando esse padrão até a gente chegar lá no meio, onde a gente fez aquela alteração. Quando a gente chegar lá no meio, eu retorno com vocês. Chegamos aqui, ó, no bloco que a gente fez a alteração, ó, tá vendo? Então, eu fiz meu ponto alto, venho no primeiro, o último, né, aqui, ó, o último aqui no bloco. Vou fazer o primeiro. A única alteração aqui nesse é que vai ter um ponto a mais no meio, tá? Porque como esse leque ficou um pouquinho mais distante, para ele não repuxar muito, aqui no meio nós vamos fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. Então, se todos os demais aqui vão ficar com 4 picô, esse aqui vai ficar com 5, tá? Mas eu vou auxiliando vocês. Então, é só essa alteração que tem aqui no meio, ó. Em vez de 1, são 2. Tá bom? Então, faça aí o seu, usando essa orientação aí que eu dei, até a gente chegar lá na parte reta novamente. Porque o lado de cá é igualzinho o lado de lá. Opa, esqueci de fazer a corrente de intervalo, ó. A única alteração aqui é essa. Então, faça os seus leques novamente, ó. Até chegar aqui na ponta. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, ok? Trabalhei aqui, ó, o meu motivo até o final aqui. E no final aqui, trabalhei um ponto alto. Que lá no começo, eu comecei com 3 correntinhas, né? Então, eu faço uma corrente. Já vou cortar meu fio. Pra gente já dar a finalização aqui. Ó, trava ele. Agora, vamos trabalhar a última carreira, tá? No branco. Depois, a gente vai deixar esse fio aqui pra arrematar. Então, vamos voltar aqui, ó. Porque é melhor a gente começar do lado direito, tá? Ah, e agora a gente vai usar o fio rosa só na hora de fazer a redinha, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui o fio branco. Deixa eu arregaçar minha manga aqui. A gente vai pegar o fio branco. Vou amarrar ele aqui, ó, tá vendo as 3 correntinhas? Ó? Vou amarrar ele aqui na primeira correntinha aqui da ponta, ó. Um lacinho só é o suficiente, deixa esse... Depois eu vou arrematar os fios com vocês, tá? Deixa esse fiozinho aqui pra trás. Vou puxar esse fio aqui, ó. Aonde eu amarrei. Faço uma correntinha, já venho pro primeiro espaço de correntinha aqui, ó. Entre os pontos altos e faço um ponto baixo. No próximo, eu faço um ponto baixo novamente. Aí, eu faço 1, 2, 3 correntes. Nesses 2 lacinhos, eu prendo meu picô, que é um ponto baixo, ó. Seguro nas correntinhas e puxo. Vou no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Pego esses 2 lacinhos do ponto baixo e puxo um ponto baixo. Para prender o picô, ó, eu seguro na correntinha. E vou fazendo assim em todos os espaços. Só o primeiro ponto baixo aqui, ó. O primeiro e último que vai ser sem o picô. 3 correntes, venho nesses 2, fecho um ponto baixo, segurando na correntinha. No próximo, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, venho aqui nos 2 lacinhos e prendo meu ponto baixo, ó. Então, se você sempre segurar na correntinha, é mais fácil para você fechar o picô. Fiquei com 4 picôs. Tá? Cada motivo vai ficar com 4. Só aquele lá do meio, onde foi feita a alteração, que vai ficar com 5. Então, no último aqui, ó, eu puxo meu ponto baixo. Ok? Aí, aqui, ó, eu vou fazer o acabamento aqui que fica bem bonitão. Laço 3 vezes. Tem que ser 3, porque nós vamos pegar nesse ponto alto aqui de baixo. Então, ele tem uma distância bem grande para percorrer aqui. Lacei 3 vezes, venho aqui nesse ponto baixo, abraço ele, passo o fio para frente e vou fechar meu ponto, ó. Puxando 1, 2, 3 vezes. Deixa 2 lacinhos na agulha, tá? Laço 3 vezes novamente. Vou lá no próximo bloquinho, ó, lá no ponto alto da frente. Puxo meu ponto alto triplo, tá? Puxando 1, 2,
3 vezes. Fiquei com 3 lacinhos, fecho tudo de uma vez. Eu vou fazer mais uma vez com vocês para não ficar nenhuma dúvida, tá? Ó, fica esse acabamento aqui chique de bonito. Venho aqui, ó, no primeiro espaço do próximo motivo, faço um ponto baixo sozinho. No próximo, mais um ponto baixo e começo a fazer meus picôs. 3 correntes, pego nos 2 lacinhos, fecho ponto baixo. Mais um ponto baixo. 3 correntes, pego nos 2 lacinhos, monto meu ponto baixo. No próximo, ponto baixo. 3 correntes, pego nos 2 lacinhos aqui, fecho meu ponto baixo. No próximo, ponto baixo. 3 correntes, pego nos 2 lacinhos aqui, monto meu ponto baixo. E no último aqui, um ponto baixo sozinho. Então, fica assim, ó, sempre o primeiro e o último é sozinho, tá? Fica só 4 picôs. Vamos montar novamente esse acabamento lindo aqui. 1, 2, 3 laçadas. Venho nesse aqui, ó, de baixo. Fecho meu ponto alto triplo. 1, 2, faça devagarinho, tá? 3 vezes, fica 2 lacinhos. Laço 3 vezes novamente, vou no próximo bloquinho, só que o ponto lá da frente. 1, 2, 3 vezes. Fico com 3 lacinhos, fecho tudo de uma vez. Vou no primeiro ponto aqui, já prendo meu ponto baixo. Então, fica assim, quando a gente finalizar, a gente vai puxar um por um, porque daí esse acabamento aqui, ele chega bem no lugar, tá? Se vocês tiverem dúvida aí, volta um pouquinho o vídeo, tá? Volta um pouquinho. Aqui eu não fiz, porque aqui é a parte reta, tá bom? Depois a gente vai fazer o acabamento aqui com branco, então a gente vai fechar aqui. Começa a fazer a partir desse daqui. Então, faça todos os seus motivos, usando esse padrão que eu orientei, de 4 picôs em cada motivo, e faça esse ponto triplo aqui, ó, sempre pegando nesse ponto de cá e nesse aqui, sempre nos pontos baixos da ponta, tá? Ó, no ponto alto da ponta, tá? Aí, ó, ponto alto da ponta. Então, cada meinho desse daqui, ó, vai ficar assim fechadinho. Você vai pegar nesse ponto alto e nesse, tá? O ponto alto triplo. Faça devagarinho até você acostumar, porque depois você vai fazer de boa, tá? Então, vá seguindo essa orientação até a gente chegar lá naquela alteração que a gente fez lá no meio, aí eu retorno com vocês. Chegamos aqui, ó, na parte onde a gente fez a alteração. A única coisa é que aqui vai ter mais picô. Então, aqui eu vou fazer, fiz meu primeiro ponto, né, ó. Fiz certinho meu acabamento aqui, fiz meu primeiro ponto. No segundo, vou subir as 3 correntes e montar o meu picô. No próximo, meu ponto baixo, 3 correntes e vou montar o meu picô. No próximo, ponto baixo, 3 correntes, montar o terceiro picô. No próximo, ponto baixo, 3 correntes e montar meu próximo picô. No próximo, ponto baixo, 3 correntes e montar o meu quinto picô. E o último ponto aqui vai ficar, ó, vai ficar bonitinho aqui sem nada, sem nenhum picô. Então, a única coisa diferente aqui é isso, que esse da ponta do meio ficou com 5 picôs. Laço 3 vezes, venho aqui, ó, no pezinho aqui, ó, desse ponto onde tá a marcação. Trabalho meu ponto alto, puxando 3 vezes, deixa 2 lacinhos na agulha, laça 3 vezes, vem no próximo. Peraí, pessoal, que eu acho que eu peguei no ponto errado, peraí. Não é nesse, ó, tá vendo como a gente fica olhando? Eu fiquei olhando pro celular aqui, onde tava gravando, e não peguei no ponto certo. A gente vai pular esse daqui, tá, ó? Laça 3 vezes, tá vendo como é bom? Ó, pula esse aqui, você vai pegar neste pontinho aqui. Esse bloquinho do meio vai ficar sem pegar nada, ó. Tá vendo como é bom acontecer aqui com vocês também? Pra ver que a professora também, às vezes, se não prestar atenção, erra, tá vendo? E no próximo, ó, eu pego ele e também tiro 3 vezes. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Puxa tudo junto, prende ponto baixo aqui, ó. Tá vendo? Ficou o acabamento aqui certinho, só esse bloquinho do meio que ficou sem nada, porque foi o bloco que ficou a mais na carreira, tá? Então, dá o segmento aí, até chegar lá na ponta. Quando chegar lá na ponta, pra gente terminar a parte reta com essa carreira branca aqui, e já fazer a nossa redinha e finalizar a nossa tampa do vaso Marilza, ok?
Trabalhei aqui, ó, meu último motivo aqui com meus 4 picôs. A gente vai puxando assim, ele vai chegando os pontinhos tudo no lugar, ó, pra ajeitar esse acabamento aqui, tá? Pessoal, eu tô gravando no domingo, então tem alguns barulhos de fogos, tá? Não sei se tem jogo hoje, tá? Então, às vezes vai ter algum barulho aí. Vou vir nesse último ponto alto aqui, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas de intervalo. Vou virar meu trabalho e já vou cobrindo esse fio aqui, ó, para depois a gente arrematar ele. Neste ponto alto, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Ó. Aí já fica um acabamentinho bonitinho aqui, tá vendo, ó? Deixa eu ver aqui, eu acho que minha mão saiu do lugar, então deixa eu fazer de novo. Eu olhei no celular, tava muito embaixo, ó. Terminei aqui meu acabamento, né? Fiz um ponto baixo aqui no último. Faço 2 correntinhas de intervalo, viro o meu trabalho. Vou pegar nesse ponto alto aqui, vou fazer 2 pontos baixos. Já vou cobrindo esse fio aqui, ó, para depois a gente arrematar. Vamos deixar só um pedaço para amarrar o nosso nozinho, tá? Ó, e o acabamento já fica bem bonitinho, bem retinho. Venho aqui, ó, nessa parte onde tem os pontos baixos, aqui, ó, no pezinho aqui, ó. Antes do primeiro ponto baixo, eu faço um ponto baixo e vou seguindo ponto sobre ponto, tá? Ó, vou já escondendo esse fio aqui. Aí, nós vamos fazer o acabamento aqui, vamos arrematar os fios e já fazer a redinha para finalizar a nossa tampa do vaso Marilza, tá? É uma aula um pouco longa, vai ser dividida talvez em 2 partes, mas é bem explicadinha. Olha como ficou o acabamento, que bonitinho. Então, faça aqui, ó, vou deixar já meu fiozinho para arrematar. Faça aqui ponto sobre ponto, até a gente chegar aqui, ó, nessa base aqui de correntinha antes de fechar. Aí, eu volto com vocês aqui, tá bom? Cheguei aqui, ó, no último ponto baixo, vou vir nessa base de correntes. Vou trabalhar 2 pontos baixos. 2 correntes de intervalo, vou virar meu trabalho, vou vir nessa correntinha aqui do início, onde eu comecei, vou puxar um ponto baixíssimo, ó. Já fica um acabamento bem bonitinho. Faço uma corrente, corto meu fio, deixa eu pegar minha tesoura aqui. Corto meu fio, ó. Já puxo aqui esse fio, travo ele aqui. Agora, vamos para a parte dos arremates, ó. Ficou bem bonitinha, tá vendo? Bem bonitinha a parte do acabamento. Agora, vamos para os arremates, para depois já terminar, fazer a redinha, tá? O que as meninas têm mais dúvida é esse último fio aqui, ó, que a gente deixa. Vou pegar minha agulha de arremate e já volto com vocês. O que as meninas têm mais dúvida é esse último fio aqui. Então, eu vou pegar esse fio aqui que eu terminei agora, vou colocar ele na agulha de tapeceiro, ó. E vou passar ele aqui, ó, tá vendo? Tem 2, o ponto da frente, ó, tem esses 2 lacinhos, tô do avesso, tá? Esses 2 lacinhos aqui, ó, vou passar ele pra lá primeiro, vou dar uma puxadinha pra esconder o nozinho e vou andar com esse fio por baixo desses pontos baixos, ó. Vou andando pra lá, ó. Ando uma distância, puxo, ó, já dou uma escondidinha no nó, ando mais uma distância. O acabamento, pessoal, é tudo, tá? De uma peça. O pessoal fala que tem cliente que não olha, mas olha sim, tá? E outra, para ter uma segurança que o seu trabalho não vai desmanchar, então eu sempre faço isso. Eu ando com o meu fio por um espaço e amarro o nozinho de segurança. Se você quiser colocar um pinguinho de cola, também pode colocar, tá? Ó, andei, ó, numa distância aqui mais ou menos uns 7, 8 centímetros. Deixei um fio para arrematar. Distorço esse fio aqui, ó, abro ele no meio. Deixo uma base, 3 fios para um lado, 3 para o outro. Pego aqui, ó, deixa eu pegar minha agulha de crochê. Pego aqui, ó, esse pontinho aqui da frente, aqui, ó. Deixa eu pegar a parte menor da agulha. Esse pontinho aqui da frente, a basezinha do ponto baixo no avesso aqui, ó. Pego aqui, enrolo meu fio e passo por baixo. Ó, passo ele por baixo desse fiozinho branco. Aí, eu vou amarrar 3 nozinhos. Só que o primeiro, eu não aperto muito não, pra não franzir aqui, tá? Eu dou só uma apertadinha. O segundo eu já posso apertar e o terceiro também. Se você usa cola, põe um pinguinho de cola que deixa secar, depois corta. Mas eu já corto direto, tá, ó. Já deixo meu nozinho. Ele fica disfarçado porque ele tá branco em cima do branco, tá? O próximo aqui, que foi o primeiro que eu amarrei, ó. Eu também abro ele no meio. 3 fiozinhos para um lado, 3 para o outro. Venho aqui, ó. Pego essa basezinha branca aqui, ó. Do ponto baixo. Enrolo o fio na minha agulha e já passo por baixo.
Venho aqui e dou 3 nozinhos também. 1, 2, 3. Já posso cortar. Vou arrematar todos os fios aqui, tá? Com você, ó, vou arrematar esse branco, o rosa do começo aqui. Vou arrematar todos os fios e já venho com vocês pra gente já fazer a nossa redinha, ok? Arrematei aqui todos os nossos fiozinhos. Vou vir aqui, ó, na parte do avesso, ó. Tá vendo? Comecei dessa ponta aqui no primeiro, na primeira marcação. Estou do avesso, tá? Vou amarrar meu fio aqui na primeira marcação aqui. Agora vocês vão ver como é legal já deixar marcado, porque fica bem mais rápido pra fazer a redinha, tá? Eu sei que é uma parte que muita gente aí não gosta, eu também não gosto muito, mas faz parte, né, da gente fazer a tampa do vaso, tem que fazer a redinha pra segurar aí. Então, ó, na primeira marcação, eu vou tirar ela daqui, tá? Mas não vou perder o ponto, ó. Na primeira marcação, eu vou, como aqui é uma correntinha, eu vou pegar ela por dentro da correntinha, nos 2 fiozinhos, ó. Introduzir por dentro da correntinha, ó. Vou pegar meu fio aqui, vou amarrar ele. Deixar um fiozinho aqui pra depois a gente arrematar. Andar com ele e arrematar, né? Como eu faço com todos. Aí aqui, ó. Nós vamos subir 1, 2, 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. No mesmo lugar, vamos fazer mais um ponto alto. Minhas redinhas sempre começam assim, com 2 pontos e terminam com 2 pontos na ponta, para depois a gente fazer o acabamento nessa daqui, tá? 2 pontos. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Não faça muito larga, tá? Pra sua redinha ficar bem justinha, ficar bem bonita. Laça o fio. Vem na próxima marcação aqui na frente, ó. Na próxima, com o fio laçado, já pega a marcação e já faz seu ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laça o meu fio, vem na próxima marcação, ó, com ele laçado, e já faz seu ponto alto novamente. Você vai seguir assim, de 10 correntes e ponto alto, 10 correntes e ponto alto, até chegar lá na última marcação, tá? Na última marcação, nós vamos fazer 2 pontos altos, virar para fazer a segunda carreira. Essa redinha eu vou fazer só com 6 carreiras. Minhas redinhas antigas eu costumava fazer com 9 carreiras. Mas para ir mais rápido eu estou fazendo só com 6, tá bom? E dá super certo. Então aqui a nossa primeira carreira vai ser tudo 10 correntes e um ponto alto. 10 correntes e um ponto alto, ok? Prontinho, trabalhei todas as minhas argolas aqui de 10 correntes com um ponto alto. Cheguei aqui no final, coloquei 2 pontos altos no mesmo lugar. Viro o meu trabalho para me voltar na segunda carreira, né? Viro aqui. Aqui, nas primeiras carreiras, vão alterar nas próximas, tá? Só nas 2 primeiras que vão ser 10, tá bom? 3 correntes. Faço meu ponto alto aqui logo à frente. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Laço. Vou pro primeiro ponto alto aqui e trabalho em cima dele. Aí, agora, a de cima, que é da segunda carreira, vão ser 9, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laço, vou para o próximo ponto alto. Por isso que é bom trabalhar apoiado, porque você não tem perigo de errar nenhum bloquinho, tá? Então, só o primeiro e o último lá, que são 10. As demais do meio são todas 9. Trabalhe a segunda carreira aí de vocês e eu volto pra gente fechar essa carreira e já fazer a terceira. Prontinho, fechei aqui minha segunda carreira, que eu trabalhei as do meio todas com 9, só a primeira e a última com 10, tá? Viro o meu trabalho aqui, ó. Ó, vai ficando bem bonitinho, já vai fechando. Eu vou explicar as 2 carreiras, as 2 demais agora, tá bom? E depois eu explico as outras 2 últimas. A terceira e a quarta vai começar com 9, as duas. Começa com 9 e 9.
E aqui vai ficar 8 e 7. Então, vai ficar sempre a primeira e a última com 9, a próxima com 8 e a próxima com 7. As demais do meio, tá? Então, façam a de vocês aí, porque é só uma repetição mesmo. Inicia com 9, faz 8, 8, 8 até o final ali, termina com 9. Depois lá você vira, inicia com 9, faz 7, 7, 7, 7 até chegar aqui e termina com 9. Então, façam as duas carreiras de vocês aí, vou fazer a minha, aí eu venho explicando as duas últimas e o fechamento, ok? Trabalhei aqui, ó, minha terceira e minha quarta carreira, usando o padrão que eu orientei, começando com 9 as duas, e aqui ficou com 8 e 7. Então, as duas últimas eu vou começar com 8, tá? E terminar com 8, e aqui vai ficar 6 e 5. Então, vai ficar o total assim, 10, 10, 9, 9 e 8, 8, tá? E as outras vão ficar, todas as demais vão ficar 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vou fazer minhas duas carreiras e volto pra gente finalizar a nossa tampa do vaso com o acabamento. Prontinho, pessoal. Trabalhei aqui a minha redinha, olha que gracinha que ela ficou, ó. Agora, vamos fazer o acabamento aqui, tá? Pra fechar. Então, vou só recapitular aqui com vocês, tá? Como que ficou aqui nossa redinha. Primeiro e último bloco, esse último lá, ficou 10, 10, 9, 9 e 8, 8. E os demais do meio, né? Do segundo até o penúltimo, ficou 10, 9, 8, 7, 6, 5, tá? Então, ficou assim. Então, agora vamos fazer uma corrente aqui de acabamento. Vamos fazer uma corrente aqui e fazer o acabamento, tá? Eu vou fazer um cordão aqui de 26 correntes, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Opa, escapou, 19. 19, 20, 21, 22, 23... 23, 24, 25, 26. 26 correntes. Quando eu for prender aqui, ó, nessa basezinha aqui, que é nossas 3 correntinhas aqui da última carreira, quando a gente iniciou e veio pra cá, quando eu for prender, eu vou prender com ponto baixíssimo. Eu vou vir aqui, ó, vou pegar meu ponto aqui, deixa eu virar. Aqui tá as 3 correntes, vou pegar bem no pezinho da corrente e vou puxar o ponto baixíssimo. Vou deixar uma correntinha aqui só pra travar, pra mostrar pra vocês. Quando eu fechar, ela tem que ficar meio repuxadinha assim mesmo, ó. Ela não pode ficar totalmente larga, do tamanho certinho da tampa, não. Por quê? O crochê, ele tem a tendência um pouquinho a ceder um pouco com o tempo, né? Então, ela tem que ficar repuxadinha assim para ela segurar na tampa. Então, se a sua ficou muito larga, muito espaçada, diminua um pouquinho as correntes, não tem problema. Tire umas 2 ou 3 correntinhas, tá bom? Não tem problema fazer isso, não. Ela tem que, tá vendo que ela ficou meio repuxadinha aqui o ponto? Ela tem que ficar assim mesmo, ó. Ficou meio repuxadinho aqui, ela tem que ficar assim mesmo. Puxadinha que é pra ela segurar, tá bom? Então, vamos fazer agora o arremate aqui, né? Eu deixei ele com uma correntinha aqui. Eu corto o meu fio, que eu vou precisar desse fio ali do outro lado, ó. Puxo, né? Travo. Agora, eu vou amarrar meu fio aqui novamente. Opa, desculpa, balancei vocês aí. Porque a tampa já tá grande, ela bate aqui no pedestal aqui de gravação. Então, eu vou amarrar meu fio aqui, ó, onde a gente amarrou no começo. Depois a gente vai arrematar esses fios, tá? Pra gente fazer a nossa carreirinha de ponto baixo de acabamento. Vou pegar aqui, vou dar só um nozinho suficiente. Esse que eu amarrei, eu vou andar por cima dele aqui, tá? Pra fazer o acabamento, tá bom? E esse aqui que eu amarrei primeiro, eu vou deixar pra andar com ele aqui. Eu vou explicar pra vocês depois. Aonde eu amarrei, que foi no ponto de base aqui, onde eu iniciei a minha redinha, eu vou puxar só uma corrente, só para travar. E cada ponto de base desse daqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. Nessa correntinha eu fiz 2, nesse ponto alto eu fiz 2. Procura fazer um ponto um pouquinho mais larguinho assim, ó, para não precisar fazer 3 pontos, que se fizer 3 pontos, vai ficar todo cheio de babado aqui, tá? Eu já vou prender nesse fio, ó. Então, cada base dessa aqui de ponto, eu faço 2 pontos baixos. Se seu ponto for muito apertado, use uma agulha maior, pessoal, para o seu crochê ficar mais macio, tá? Não ficar tão duro. Vou abandonar esse fio aqui de trás. Então, nessas carreiras de base aqui, da redinha, ó, eu fiz um total, não conta com essa correntinha do meio, tá? Dessa correntinha da amarração aqui. Então,
De pontos baixos, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 pontos, ó. Fica um acabamento bem bonitinho. Agora, na argola de correntes aqui, ó, eu vou pegando a argola de correntes. Como tem 26 correntes, eu acho que 25 pontos baixos é o suficiente, que o ponto baixo ele é um pouquinho maior que a corrente. Eu já fiz 4, ó, 5, 6, 7, 8, 9, já vai dando acabamento, ó, 10, 11, ó, fica bem bonitinho, ó. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. O meu 24 já chegou na ponta, ó. Porque ele vai dando uma espaçadinha maior do que a correntinha, tá vendo? Então, 24 foi suficiente. Se o seu não foi 24, pode colocar 25, 26, tá bom? De acordo aí com a sua quantidade de correntinha. Mas os pontos baixos são sempre uns 2 a menos do que a correntinha, tá? Que você colocou embaixo. Esse fio aqui que nós arrematamos da correntinha, a gente vai cobrir ele também. Vai fazer os 12 pontos baixos aqui, igual a gente fez lá do outro lado. 2 em cada base de carreira aqui, ó. Já vai cobrindo esse fio. Mas deixa uma pontinha para o arremate, tá, pessoal? Para vocês poderem amarrar os nozinhos de segurança. Ó, deixa o fio aqui, que eu vou amarrar com vocês. E cada basezinha dessa vai ter... Opa, ficou folgado aqui. Cada basezinha dessa vai ter 2 pontos baixos. Estamos, então, chegando ao fim da nossa tampa, né, do vaso Marilza. Espero aí que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula vai ser dividida em 2 partes, tá? Ó, terminei aqui, fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos baixos. Vim aqui no pezinho, puxei um ponto baixíssimo, uma corrente, já vou cortar meu fio. Puxo, travo, agora vamos arrematar esses fios aqui do acabamento, ó. Ele fica puxadinho assim mesmo, um pouquinho repuxadinho assim mesmo, pra segurar lá na tampa do vaso, tá? Então, agora vamos arrematar esses fios. O primeiro fio lá que a gente amarrou para iniciar a redinha, vou pegar ele aqui, ó. Vou passar ele por alguns pontos, vindo com ele pra cá. Porque eu gosto de arrematar todo o avesso, tá, pessoal? Na redinha. Eu gosto de arrematar embaixo desses pontinhos aqui, ó. Do bloquinho. Aí eu venho aqui, vou pegar minha agulha de crochê. Distorço o meu fio, deixo ele todo folgado, ó. Abro ele 3 fiozinhos para um lado, 3 para o outro. Pego qualquer fiozinho desse aqui do rosa aqui embaixo, passo uma dessas bases e amarro meu nozinho. Ó. Aqui eu não amarro, puxo muito não, senão ele franze aqui, tá? Esse nozinho aqui é leve. O segundo você já pode dar uma apertadinha e o terceiro também. Se você usa cola, pode usar um pinguinho de cola que não tem problema, tá? É que eu não costumo usar cola, ó. Já tá arrematado esse daqui. Esses daqui, como eu já andei por cima deles com o ponto baixo, é só amarrar. Eu vou vir aqui, vou virar, ó. Ó, esse foi o que eu amarrei para fazer os pontos baixos. Eu vou abrir ele também, vou usar essa agulha aqui. Eu vou abrir ele também. Gosto bastante dessa agulha porque ela facilita na passagem do fio. Abri, peguei qualquer fiozinho desse aqui na parte de baixo aqui, ó. Saí com a minha agulha aqui, ó, ela vai fechar, tá vendo? Ela fecha o fio e traz ele com facilidade. É essa agulhinha aqui, ó, bem bonitinha aqui, ó. Amarro também os 3 nozinhos, um bem levinho, o próximo e o próximo. 3 nozinhos. E já corto. Vou arrematar aqui mais 2 fiozinhos ali e já volto com vocês pra gente finalizar essa aula. Prontinho, pessoal. Olha que redinha fofinha que ficou, ó. Ficou bem presinha aqui na nossa tampa. Vou virar a tampa aqui ao contrário, pra vocês verem como ela ficou linda também. Vou colocar ela alta aqui e já mostro pra vocês. Tirei até o pedestal aqui de gravação, pra vocês verem como ficou bonitinha, ó. Ela ficou bem bonitinha a lateral, a frente também, ó. Mesmo com aquela alteração, ela não ficou estranha, ela ficou bem bonita, ó, a nossa tampa. Eu coloquei um cestinho de fio de malha embaixo, pra ela ficar altinha, pra vocês verem como que ficou, ó.
tá? Ó, aqui ela ficou ótima, ela ultrapassou aqui um pouco, então se a tampa da cliente for um pouquinho mais maior aqui, né, ou mais larga, ela não vai ficar aparecendo a tampa da cliente. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, a tampa do vaso do jogo de banheiro Marilza, tá? Então, um beijo a todos, fiquem em paz, não se esqueçam, deixa o meu joinha aí, se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho, porque toda vez que eu postar coisa bonita aqui, vocês vão receber a notificação e ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no canal, tá? Um grande beijo a todos, fiquem em paz e até a próxima!